Bom dia, meus amigos do Vlogs 8 Rodas. Hoje é 16 de setembro, quinta-feira. Acabamos de acordar aqui em Rolling Prairie, em Indiana. E não tem como não mostrar esse Kenworth T680 com uma carreta toda negra e geladeira Carrier negra, muito bonita. Conjunto inteiro preto aí, muito legal. Bonitão, né? Estamos estacionados. Ali um T680 com um dormitório pequenininho. Interessante ali. Camarada da prancha. Os duplos. A propaganda na saia lateral falando que reduz aí o mais de 80 mil libras. CO2 é gás carbônico, né? Acho que é isso. Muito tempo que eu saí da escola. Eu não tenho mentira não. De vez em quando eu tomo umas patadas, gente. Mas eu não tenho mentira. Quer dizer, não tenho mentira não. Eu não preciso mentir. Se eu não sei, eu falo. Acabou, eu pergunto. Entende, turma? É minha sinceridade mesmo. Alguma vez eu esqueço umas palavras em português, o pessoal dá risada, tudo mais. Eu levo na brincadeira. Não nascemos sabendo. Aí, turma, em Testal da 80, nós vamos continuar a viagem. Os graneleiros aí de Indiana. Lembra no vídeo passado que eu mostrei lá o Caterpillar do boiadeiro, né? O Peterbilt. Aí ele contou pra mim, antes de eu gravar, que ele nunca foi em Nova Jersey. Eu falei, eu sei, eu nunca vi boiadeiro em Nova Jersey. O máximo que o boiadeiro vai ali é Pensilvânia. Interessante, né? Vamos aí ultrapassando o triplo da Roadway. E eu quero contar um caso de viagem. Que na verdade não é um caso. Quando eu estava em Atenas, na Grécia, aí lá no albergue, conversando com uma turma, aí eu estava conversando com um jovem americano. E o jovem, lógico, jovem estudado, estava na universidade. Aí nós estávamos conversando de viagem ao mundo. E depois de um tempo, né, dele saber que eu era brasileiro, aí que vem um fato, né? Ele falou, você fala inglês muito fluentemente, muito bem. Apesar de que o meu inglês não é dos melhores. Mas, para quem imagina que eu sou turista, eu estava conversando fluentemente com ele. Aí que eu falei, eu moro nos Estados Unidos já há 19 anos, praticamente. Ele, que legal, tudo mais. E aí nós estávamos conversando, ele pessoalmente, conversando sobre viajar e falando que viajar é a melhor coisa que tem. Melhor que você ter um carro de luxo. Ok? Mas não é o assunto. O assunto é aquele jovem, a gente conversando sobre política internacional, a política, principalmente a policy americana sobre política externa. E ele falando, né, que é uma opinião minha também, que ele gostaria muito que o americano viajasse mais para conhecer as coisas fora dos Estados Unidos. Porque ele usou a expressão assim, ele falou, nós vivemos numa bolha. Tem muita gente que não viaja para o exterior achando que tudo é diferente, pode ser pior. É aquilo que muitas pessoas falam, o americano não tem cultura, o americano é frio, o americano só quer saber dele. Realmente, muitos americanos viajam, mas pelo tamanho do país e pela força da economia, os Estados Unidos realmente poderia ter mais viajantes internacionais. E era isso, e eu gostei de escutar isso de um jovem americano. Porque ele saiu fora do stereotype, né? Stereotype seria estereótipo, acho que é isso em português. Vocês entendem, pelo que eu falei, vocês entendem. Eu achei muito interessante aquilo. E conheci também vários americanos viajando pelo mundo. Pessoal maneiro, tranquilo. Apesar de que algumas pessoas eu conheci de negócios já aconteceu, falando, o mais duro, o mais mal educado, o mais folgado, o mais rigoroso até, né, é o americano. Algumas pessoas falaram, outras pessoas falaram, o americano aqui é tranquilo, passa aí tranquilo, sossegado. Então depende de como ver a visão. Mas eu gostei muito, o que eu quero contar é isso do jovem falando que ele desejaria que os americanos viajassem mais. E falou a palavra, nós vivemos numa bolha. Porque eu fiquei pensando naquilo, cara, nós vivemos aqui numa bolha mesmo. Sabe, uma proteção é diferente, é uma coisa só você vivendo aqui nos Estados Unidos pra ter. Mas eu gostei daquilo, o jovem cabeça no lugar, o jovem inteligente. É legal ver a juventude, né? O pessoal com maturidade, muito legal. E tem um caso também na Austrália, em Sydney. Conheci uma americana. ou estadunidense, né? Porque sempre alguém vai vir da
da patada, né? Ok, a estadunidense, eu sei que é estadunidense desde a época que eu morava no Brasil. A primeira vez que eu escutei estadunidense foi quando eu estava fazendo triatlo no Rio de Janeiro, aquele triatlo Estácio de Sá, e o cônsul dos Estados Unidos estava lá e chamaram, obrigado aqui, o novo cônsul estadunidense. Foi a primeira vez que eu escutei aquela palavra. E aí eu fui pesquisar e era a mesma palavra correta. Ok. E essa menina é de origem latina. Aí estava falando um pouco de preconceito, de diferença das classes sociais nos Estados Unidos, tudo aquilo que um pouco que vocês vêem na televisão, conversando mais a fundo. E ela está falando da educação, que ela nasceu no Texas e hoje mora na Califórnia. Menina super gente boa, formada, nossa, menina madura mesmo, uma jovem muito legal. E ela falando da educação, de que como é o formato, de que o Texas conseguiu votar por causa dos republicanos, uma coisa na educação que ia mudar os capítulos da educação, tirar coisas sobre Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, os grandes pioneiros aí. Benjamin Franklin ela não falou, e queria mudar para praticamente contar a história do Texas. Ela falou como é que um jovem, como é que uma criança nos Estados Unidos, há um triplo vindo aí da UPS do outro lado, sendo puxado por um cascade a day cab. Como é que um jovem, né, uma criança, sendo um cidadão estadunidense, vai crescer sem saber de Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, de toda essa turma que é onde fez a criação dos Estados Unidos da América, a independência do rei, a independência contra a Inglaterra, né? Declarando a independência. Toda essa história. A gente tá falando da educação. Muito legal e interessante. E uma vez quando eu tava quebrado no Nebraska, quem lembra quando o Peterbilt teve problema com o Arla 32, né? O DEF. E aí eu mudei pro Cascade, o Cascade também quebrou e eu tive que mudar pro International. Enquanto eu esperava o International, eu tava lá a madrugada toda conversando com um cara que trabalhava de guincho, um americano. Esse cara, o pai dele é do Departamento de Estado, já aposentado, lógico. Ele nasceu na Alemanha, ele é filho de uma alemã, então ele nasceu na base, né, praticamente, porque o pai dele estava a serviço, ele nasceu na base entre aspas, porque eu digo que pela lei ele poderia ser, mesmo nascendo na Alemanha, ele poderia ser presidente dos Estados Unidos, porque o pai dele estava a serviço do governo federal americano, como no caso John McCain, o senador John McCain, que foi candidato a presidente da República. Ele nasceu no Panamá, mas a Constituição garante o direito dele como americano nato, porque o pai dele estava a serviço no Panamá, o pai dele era militar, tá? Aí ele nasceu na Alemanha, e depois o pai dele, ele cresceu no Japão, ele falava alemão e japonês, ele é americano, cara, totalmente estudado. Ele estava lá trabalhando no guincho em Iowa, desculpa, quase no Nebraska ali. E nós estávamos contando muito, cara, é muito legal quando você encontra um americano. Muitas pessoas têm aí a ideia de que o americano é tapado, mas ele conversando de política externa, de tudo que é errado nesse país, e ele morando num estado que a gente chama de Red State, né, estado vermelho, republicano, ele contando caso de quando ele teve que mudou de volta para os Estados Unidos, quando o pai dele aposentou, ele já com 15 ou 16 anos de idade, para entrar na escola, ele passou, ele e o irmão passou naqueles testes que a escola faz para ver o seu nível, que classe vai entrar, ele passou com tudo, que a diretora da escola chamou o pai e a mãe e os dois meninos, dois adolescentes na época, para falar que o cara estava trapaceando nos testes. Vê se pode, pessoal, trapaceando nos testes, porque nunca alguém teve uma nota tão alta. Aí o moleque respondeu, falou, ó, eu sinto muito se a sua educação é fraca, mas eu nasci na Alemanha, eu cresci no Japão, onde a educação é uma maravilha, e ainda falo 3 línguas. Aí ele falou que soltou um negócio japonês, falou, e você? Quantas línguas você fala? A diretora da escola caiu a boca, porque a educação é fraca nos Estados Unidos, certo? A educação é se você quiser estudar, você vai estudar, se não quiser também, você vai ter o básico, certo? Comparar com o Japão, até uma escola, um cara de uma escola particular no Brasil, ele bate nessa galera aqui de escola pública americana, essa que é a verdade. E o legal é que ele tava falando, ele já tem filhos. Aí ele falou, cara, a educação dos meus filhos é muito fraca. Contando o mesmo lance que eu lembrei aí da menina texana, do Texas falando.
Cara, meus filhos estão aprendendo história do Nebraska. Cara, história do Nebraska, nem pelo menos a história americana. O mesmo lance, falando nem para aprender sobre o George Washington, Benjamin Franklin, a formação toda nossa, Abraham Lincoln, todos esses grandes nomes da história americana. Aí que é isso que eu quero mostrar, que o próprio americano ele sabe. E aí aquela coisa, mas por que não muda? Cara, é um sistema, né? É a mesma coisa que no Brasil, quando eu vejo o Brasil pelo lado de fora e falo, cara, como é que a gente não consegue mudar, né? Como é que a gente consegue... Olha o rodotrem vindo aí da UPS, toma, 2 carretas da grande aí puxando do lado esquerdo. Que legal, hein? Que legal. Indiana Toll Road, né? Eu falei já em Testado 80 Indiana Toll Road. Então aquela coisa do sistema. Aí quem é os burocratas que estão lá no Texas mudando o modo da educação da história, para aprender história sobre a história do Texas. E no Nebraska já estava lá, a história do Nebraska. O cara ridicularizou o sistema. E como eu era estrangeiro, ele podia bater o papo, porque eu também tenho a visão de fora. E nem muitas pessoas... É raro, né? Não vou aqui também ficar dando uma de coitado, mas coitado nada. Algumas pessoas mandam de vez em quando recadinho, né? Os anti-Estados Unidos. Mas os Estados Unidos fez isso, os Estados Unidos fez aquilo. Lá. Aí eu falo, eu sei, gente, eu sei da política, eu leio desde a época do Brasil, eu sei sobre regime militar, golpe aí, Nicarágua, Panamá, eu sei, não adianta, mas aqui dentro é como a palavra que o jovem lá na Grécia falou, nós vivemos numa bolha, gente. Uma coisa que é legal desse país, que pelo menos a população de bem é protegida, a ordem prevalece, é o número 1, isso que é legal. Entendeu? E o resto é política. É que nem quando eu fui no Panamá. Vocês viram que eu fui no Panamá. Na história falam que o primeiro grande, não vou usar a palavra, mas o primeiro grande negócio da política internacional americana foi o Canal do Panamá. O Panamá, os Estados Unidos infiltrou gente lá para quebrar o Panamá da República Bolivariana, porque o Equador, né, Equador, Venezuela, Panamá, Colômbia, Peru, tudo era um país só. Quebrou, apoio lá apoiando um político, falando mais ou menos, vamos dizer, falando mal, mas falando a verdade, apoiou um político, esse cara ganhou a eleição e ele quis pedir a independência do Panamá, da República Bolivariana, né? E praticamente os Estados Unidos apoiando esse cara, falou, mas a concessão do Canal do Panamá você vai dar que nós vamos construir o negócio. Então, na história fala, é o primeiro, mas é o seguinte, mas aqui dentro, aqui ó, os caras dão pra gente, dão o mínimo, o resto é business, é como pessoas falam que os Estados Unidos tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas não explora, por quê? Vamos acabar do petróleo dos outros, depois vai ter só o nosso, é o que dizem, as má línguas dizem isso, aí fala, os Estados Unidos é isso, os Estados Unidos é aquilo, não, o mundo é business, o mundo é negócio, o Brasil é que tem que chegar e fazer business também, ter lá um político, uma liderança e fala, não, eu vou defender meu povo, vou defender o nosso, não ficar se vendendo, é por aí, mas o legal é isso daí, conversando com jovens e aí, o que eu quero passar nesse comentário, né, nessa minha aprendizado, né, viajando, conhecendo essas duas pessoas, esse jovem na Grécia e essa jovem na Austrália, o pessoal na construção civil, a galera que pede para filmar a construção civil, o que o jovem sabe, o americano sabe, é que nem quando teve a guerra do Iraque, metade dos americanos era totalmente contra a guerra do Iraque, sabia que era mais um erro, mais um vespeiro que ia mexer. Tá lá hoje o ISIS lá, aí é mais dinheiro, é o lobby da indústria bélica. Eu sei, não precisa ninguém me contar, mandar mensagem. A gente sabe, é como o embargo contra Cuba. Não sou comunista, mas eu falo, mais de 60%, vai vir um triplo aí na esquerda e um Maverick aí, low boy aí, puxando especializado. Como, outro triplo aí, hein? A galera hoje, tá cedo, o pessoal tá fazendo os transferes aí. Como Cuba, o americano, mais de 60% dos americanos são contra o embargo de Cuba, são a favor de derrubar. E naquele vídeo, quando eu falo isso, o pessoal fala, não, tem que ter um embargo, que é um governo comunista e não sei o quê. Olha, até aí que eu penso, um ou outro brasileiro escreveu que é a favor do embargo, mas eu penso, o embargo é entre os Estados Unidos e Cuba, e o próprio cidadão estadunidense é a favor da queda do embargo de Cuba. É super interessante. Então, o que acontece é uma minoria que consegue controlar, fazendo lobby, os burocratas de Washington, que nós chamamos aqui, né? Nós chamamos isso, o pessoal chama aqui burocratas de Washington.
sendo que o povo, a maioria da população é contra o embargo, contra o Cuba, principalmente pela população. Porque a população, pô, somos seres humanos como nós, pessoal super alegre, super animado, mesmo vivendo daquele jeito. Que, gente, eu não queria nunca morar em Cuba, vai me desculpar, mas nossa senhora, viu? O pessoal quer citar exemplo de Cuba, mas meu amigo, entre morar no capitalismo nos Estados Unidos e morar lá em Cuba, eu fico no capitalismo aqui nos Estados Unidos. Ok, mas anyway, não é esse o assunto, é falar só da política externa que a população sabe. Mas mesmo assim tem a metade da população que é a favor da guerra, que acha, né? Mas isso é a imprensa, né? A imprensa manipula, é o que eles querem, você ser manipulado. É isso daí, turma. Então fica assim o tópico do dia. Eu lembrei desse tópico aí da viagem. Eu tenho que tentar lembrar, a Dani tá me ajudando a lembrar mais casos de viagem para contar mais para vocês. Então, um grande abraço aí. Nós estamos passando aí o West Express aí no Peterbilt 587. Com certeza esse caminhão é automatizado. Essa empresa é a empresa que tem mais mulheres dirigindo. Sabia disso? E ela é uma pioneira dos caminhões automatizados. Ela tinha antes os caminhões que era aquele que apertava a embreagem. Eu esqueci o nome, o Wagner Araújo que vai me corrigir. Você apertava a embreagem, botava que nem no D aí no seu carro automático, soltava a embreagem e a partir dali ele fazia tudo. Olha lá, vem um triplo do outro lado da FedEx Freight na esquerda. O pessoal da Conway, ó, tanto trela 3 eixos passou do outro lado. Ó, o cara tá procurando aí, ó, Dangerous, mono molhado, categoria 4. Mais um triplozinho passando aí, FedEx Ground. E lembrando que o pessoal da FedEx é independente, né? É o owner operator, são os contractors, o pessoal faz leasing. Então, praticamente esse cara aí pode ser o dono do caminhão ou trabalha para algum pequeno frotista. A FedEx tem muita gente que tem 2, 3, 5 caminhões agregados. A FedEx ela só se agrega e vai puxar a carreta deles. Tô com 2 horas de estrada, já tá na hora de limpar esse vidro de novo. Aí tomar um spread axle, uma geladeira, essa não é de 53 pés, é 48 pés. Aí a carretinha menor, pega mais carga, mais peso, né? E cabe aí, ele consegue. E fora que o Peterbilt é um caminhão mais leve, você pode ver, menos cabine. Então ele consegue pegar mais toneladas aí. Uma geladeira aí, o camarada, ó, os pipes do cara, que legal. Muito show mesmo aí o Peterbilt. Transportando aí os barcos, ó. O pessoal aí, equipe de corrida, eu não vi se é NASCAR ou qual que é, mas ali é equipe profissional de corrida. Aquele baita trailer, em cima vai os carros, as motos, e embaixo praticamente a oficina mecânica. Olha esse caminhão, que legal. Factor Plus, cara, é especializado. Uma carreta amarela aí da Sargento, uma empresa de derivados do leite, né? Os caras são queijo aí, o pessoal do Wisconsin, e puxando aí o Volvão VNL 730, puxando a geladeira amarela. Eu acho bonito esse amarelão aí desse Volvo aí, dessa carreta. A geladeira é amarela, hein? Até o motor da Turbo King, que show! Cumprimentou o camarada aí, cumprimentou. E olha que legal, esse caminhão aí tá na lateral, tá o símbolo da Ryder. A Ryder faz o mesmo serviço que a Penske, que é o serviço de leasing. Então você pode ver que os caras compram, na hora que precisa aí compra no 730.
Eu preferia desse teto baixo 730 do que o meu caminhão aqui, modelo 670. Porque mesmo 730 pra mim é maior, as gavetas são maiores. Eu já filmei um por dentro, se você botar Volvo VNL 730, Volvo 780, vlog 18 horas, vocês acham. O estacionamento do pessoal dos triplos e dos tandems aí, ó. Aqui o pessoal, quando sai da estrada, paga o pedágio, estaciona, porque fora da estrada pedagiada eles não vão poder andar com os triplos e nem com os duplos grandes, né? Aí, turma, esse é um carro da Patrulheiros da Fronteira, que praticamente é a imigração. Trocamos uma ideia agora com esse agente federal, todo aí, colete à prova de bala, todo armado. Uns 10 minutos, aí ele já de cara perguntou qual que é o seu sotaque. Eu falei, sou do Brasil, não sei o que. Porque eu cheguei e perguntei, falei, eu tô vendo muito vocês aqui na estação da 80 e eu sou caminhoneiro, nunca tinha visto antes. Aí ele contando que tá procurando narcóticos, né? Drogas e ilegais também. Eu falei, mas o pessoal tá vindo do Canadá? Falou, não, vem do sul, mas é aquele lance, vem nas vans, né? O cara vê uma van com 10, 12 pessoas dentro, já sabe o que tem que procurar. A gente trocou uma ideia. O cara aí perguntou como é que você gosta dos Estados Unidos. Eu falei o que eu gosto daqui, terra da oportunidade, tudo que eu acho dos Estados Unidos. E até política externa também conversamos. Aí ele fez aquela cara, fazer o quê? Nós trocamos uma ideia. O cara, nossa, e falou, pô, prazer aí, congratulations, me deu os parabéns pela minha naturalização estadunidense, muito legal mesmo. E lógico que ele falou que ontem ele prendeu um brasileiro, que o brasileiro já estava com visto vencido. Então quando pega mesmo, os caras tem que prender, né? Que é a lei. Infelizmente aí um brasileiro rodou ontem. Ele contar ontem, eu prendi um da sua turma. Tá aí então. O Border Patrol aí, o Dodge, né? É Dodge. Eu não manjo nada de carro. Galera, vocês podem rir, o pessoal ri. Eu não tô ligado, mas é um Dojão ali, né? É o Charge, né? Pode rir mesmo, que eu não tô ligado. Eu tenho meu Hondinha Civic e acabou. Ó, o pessoal já indo embora. Fiz aí um super lanche legal no posto. Eu vou tomar banho. Agora eu vou pro outro lado, no posto do outro lado, abastecer e tomar um banho bem legal. Vamos nessa. Turma, não sei se eu mostrei em outros, mas dependendo do local. Tá vendo? Isso daqui tem um banco. Olha que legal. Para você poder sentar. Alguns tem bancos, depende do tamanho do posto. Apesar de que esse posto é um posto pequeno que eu tô, em Perrysburg, Ohio, na região metropolitana de Toledo, né? Toledo. Tá aí. Aí nós vamos tomar um super banho legal. Boa tarde a todos os amigos do Vlog 18 Rodas. Continuando na sessão de vídeos. Tá aqui, ó. Falaram, o meu telefone fica aqui porque eu tô conversando aqui, ok? Beleza? E abastecido, banho tomado. Vambora, dar aquele break na viagem. Vocês vão ver que esse posto aqui é um pouquinho menor. Eu tô bem na vala. Agora sim. Olha, tá vendo? Esse posto é menor para abastecer. Tem menos banhos. É um lugar assim que eu evito, né? Falando de programação de viagem. Mas como eu sei que esse horário não vai ter pico, né? Eu parei 1h30 da tarde. Então super tranquilão. Eu tirei aquela água que derrete do gelo, ó. Certo? Que fica dentro do cooler. Aí comprei uma bolsa de gelo nova. Aí dei uma caprichada na geladeira. Botei mais Powerade, mais água, essas coisas todas aí, iogurte, organizei aquela bagunça toda. E do outro lado aí um TA. Vamos lá dar uma voltinha no TA, gente, pra vocês verem a oficina. Porque a rede TA, ela tem oficinas, tanto que a empresa aqui tem conta. Se tiver algum problema pequeno, uma luz, um limpador de para-brisa, uma coisa assim fácil, aquela coisa rápida, precisa comprar, é só parar, dar conta aí, e não precisa autorização, nada. Os caras confiam, graças a Deus que comigo, se eu chamar aqui e parar, como já aconteceu uma vez, tive que trocar a lâmpada de carreta e tudo, os caras nunca falaram, duvidaram se foi feito o serviço ou não. Ainda mais que não tem tipo a corrupção, com a gorjeta pro mecânico, para aumentar a nota, tudo registrado. Então, deixa eu ver o que eu posso filmar aqui, o posto TA. A turma toda aí, vai lá, irmão. Aí, ó, o irmão cumprimentou,
Mas eu cumprimento porque eu cumprimentei. O pessoal perguntou, o americano cumprimenta? Cumprimenta, os caras tranquilo. O ser humano é igual, gente. O ser humano é igual. Você vai achar gente boa. Olha, bonito ali aquele bobo azul aqui, ó. Tom mecânica aqui, ó, turma. Tô olhando, ó. Certo aí o TA. Pneus aí, os pneus pra vender, tá? Ó, o preço ali, 8 pneus, $2.560, mas descendo a base de troca. Ó, o carrinho de serviço aí, como eu já filmei, ó. Carrinho, os pneus, mais local de mecânico aqui, ó. Certo? E acabei de dar aquela super limpada nos vidros. Agradeço aí a turma que tá curtindo aí na televisão em 1080 Full HD. Um Bittergut bonitão aí da Prime aí, só geladeira. Eu já vi geladeira da Prime funcionando a menos 40 graus Fahrenheit, que por coincidência, uma coisa interessante é que o menos 40 graus Fahrenheit é menos 40 graus Celsius, é o único ponto, eu acho que é o único ponto, né? É isso, o único ponto onde as duas medidas se encontram. Então quando chega lá no menos 20, menos 30, praticamente você não precisa mais fazer conversão, já é quase igual Celsius, e menos 40 Fahrenheit é menos 40 graus Celsius, dá uma olhada, turma. Aí, então, aqui, ó, postinho aí, ó, não comi no McDonald's, certo? Pessoal, a galera se importa comigo, agradeço o carinho. Vamos fazer a curva aqui, ó, o tanqueiro aí, o pessoal botando pra estrada, ó lá, o casquete lá na frente fazendo a curva. Vamos lá, tanqueiro, vamos pegar essa luz aí, brother, vamos lá, vamos lá. Tranquilão, aí, vai lá, passou. Ali no posto do outro lado, onde tava o patrulheiro da fronteira, eu parei ali pra comer ali. E aqui nós voltamos, vamos entrar na 8090 Ohio Turnpike, olha a placa aqui, Chicago, Cleveland. Lógico que nós vamos em direção a Cleveland, sentido leste, né? Eastbound, nós vamos eastbound, é o modo que é chamado. Na curva não tem que acelerar, turma, tem que ter cuidado nas curvas, caminhão tomba. Acontece grandes coisas, principalmente se você estiver puxando um container de 20 pés, aquele container pequenininho, aquilo é totalmente fora de estabilidade. Eu prefiro dirigir uma carreta de 53 pés desse tamanho do que puxar um container de 20 pés, que é totalmente sem estabilidade. E também não gosto de dirigir quando eu tenho que dirigir só com cavalinho, porque o caminhão pula, gente, o caminhão pula, mas pula muito. E olha aqui à direita, aqui, ó, para quem lê as placas, Oversize Veículos, Park Here. Use o telefone para registrar. Então quem tiver excesso lateral para entrar nessa estrada, aqui é regra do estado de Ohio, para entrar nesse corredor Ohio Turnpike, precisa, o cara que tiver conversado, ele precisa parar e se registrar. E antigamente era quem tinha cargas perigosas, graças a Deus parou, que era um saco, você vinha e tinha que parar. Então aqui, ó, vamos passar aqui no Easy Pass, tranquilão. Cancela nem abaixou? Ó, nem abaixou. Que legal. Então nós vamos, ó. Então aqui a informação para quem vem passear nos Estados Unidos. Tá aqui, ó, 80 West, Chicago, faixa da esquerda. E East, Cleveland, faixa da direita. Olha o cara ali no rodotrem ali. Doido ali, hein? Doido, camaradão aí. Vamos ver quanto tempo vai durar. Ô Fred, falar que eu tô muito feliz aí fazendo os vídeos. Tô muito contente. É uma coisa que eu adoro fazer esses vídeos aí. Fico muito feliz de eu estar na casa de vocês. Aqui a placa amarela, 30 milhas por hora. Pra quem vai dirigir caminhão aí, a garotada nova aí que vai se tornar caminhoneiro. Ó o triplo vindo do outro lado. Tem que respeitar essa placa, a carreta tomba, você tem que fazer mesmo, tem que andar devagar, mesmo que venha o carro atrás e fica dando farol. Apesar de que isso não acontece nos Estados Unidos, mas se o cara atrás estiver estressado, meu amigo, ele que espere. Tá ali a placa 30 milhas por hora, a sua carga pode mover dentro, pode mover aí dentro a sua carga, certo? Um perigo. Tô diminuindo porque tá vindo o cara jogou pro meio, ele esperou esse caminhão um pouco passar pra ele jogar no meio, o cara do casquete, muito obrigado aí, companheiro. Valeu aí o cara da refrigerada. E estamos de volta na Interstate 80. Nós estamos indo para a região metropolitana da Filadélfia. Então aqui nós vamos tocar. A 80 vai sair, nós vamos. Aí vira a 76, é Pena Pike, aquela estrada pedagiada na Pensilvânia. Ó, o Daycab T680 da Martin, fazendo o local. Ah, sabe o que eu vi, turma? Lá em Omaha, Nebraska, eu vi a JBS, sabe a JBS Frigorífica? Eles têm as transportadoras aqui deles para transportar as carnes. Eu vi um Daycab, aí eu, uau, Daycab, e ainda com chassis 3 eixos, e o chassis que eu digo é o bug, né, para puxar container de 40 pés, além de estar 3 eixos, o chassis estava pintado JBS, que nem a nossa empresa, chassis próprio, não pega nem no porto para alugar. Muito louco, então deve ter operações ali por perto bem interessante na região.
já tô a 62 milhas por hora, que vai dar mais ou menos 96, 98 quilômetros. Sabe que aqui a gente põe uns 70, aqui a gente embala. Turma, passando aí pela área de descanso aqui, ó, na Ohio Turnpike. À direita vocês vão ver aí o carrinho do Road Service, aí veio socorrer o caminhão. É pneu, ó, o cara tá puxando o pneu, tá vendo como é que arrumou aí, ó? Olha lá, é isso daí, furou o pneu, você se liga aí pra central, procura na página amarela, dá um Google e chama o serviço. Nossa, olha o amarelo aí, o chassi alongado. Puxaram a carreta da Genesis aí. Aí o eixo suspenso, o eixo também sobe. Estamos na obra aqui, tem um cara segurando, o camarada não aguentou, não foi embora. Tem um cara respeitando 50 milhas por hora. Dá pra dar uma puxada no 55, cara, dá pra ver de longe. Nós estamos numa reta, dá pra ver de longe. A polícia em Ohio, na Ohio Turnpike, ela não se esconde. Ela fica no canteiro central. Então de longe você vê que não tem nada. Ó, já vai passar outro também, não aguentou aí. Daqui a pouco vai eu também. Mais aí um na Left Lane Gang. Rodinha de alumínio na carreta do camarada. Eu vou também, turma. Apesar de que eu nem vi se tinha placa quando entrou a obra falando assim, proibido o caminhão na esquerda, porque... Certo? Mas é o que eu digo, se eu tomar uma multa, eu sei o risco que eu tô correndo. Entendeu? O camarada aqui, esse amarelo aí, esse brother aí tá segurando. Pode botar um 55, amigão, não precisa ser 50 não. Os caras dão 5 aí, vai tranquilo. Mas anyway, ele tem que fazer o dele, não é verdade? Aí a gente volta, pronto. Vamos lá atrás do amarelo. Vou deixar a galera andar e vou botar o cruise control. A NASCAR tá passando, eu vou ter que parar pra checar pra onde tá indo, onde vai ser a próxima corrida. Olha o que eu falei, meus amigos do Vlog 18 Rodas. A polícia em Ohio, ela não fica escondido, certo? A polícia não fica escondido. Quando o cara toma uma multa aqui, não tem nem o que sofrer. Eu já tomei uma multa na Ohio Turnpike. Eu larguei o caminhão numa descida, mas eu tava com problema de sensor. O caminhão na subida não passava de 50 milhas por hora, de 80 km, eu tava sofrendo. Aí quando o caminhão pegava uma descidinha, eu deixava embalar. E foi o lance da história do cinto de segurança, que o cara, era à noite, o cara... Pô, mas você tá sem cinto? Eu falei, não, mas eu já tirei o cinto pra pegar os documentos. E aí ele não gostou, mas não me deu a multa. Ele explicou pra mim que ele poderia me dar uma multa de cinto de segurança, porque ele não viu eu usando. E eu pensei comigo, então se o cara não usar o cinto, mas parar e colocar o cinto, a polícia vinha abrir a porta, então poderia. É por isso que tem esse cinto laranja da Volvo. Aí a polícia vê de longe, para não ter argumento. E hoje eu vi um casquete, eu passei a reparar, o cara tava com o cinto de segurança, o cinto laranja. É assim, turma. Aí de longe a polícia vê, ele já não tem esse problema. Acho que até a noite ele consegue ver o laranja. Eu tive esse pequeno problema que eu falei, senhor policial, eu estava usando o cinto, mas eu soltei o cinto para pegar os documentos aqui em cima. E o polícia foi educado e falou, não, eu poderia te dar uma multa, mas não vou te dar, acredito na sua palavra. Eu falei, é isso mesmo, acredita na minha palavra mesmo. Ó, o pessoal trabalhando na obra, fazendo uma camada. Olha o caminhão rosado, PGT. As caçambas aí, ó, 6 eixos. Olha o azulão aqui passando o Peter 389 da Western. Eu já vi cegonha fechada dessa empresa. Vi uma vez e não vi mais. Aí pensei que eles estavam entrando no ramo de cegonha. Eu não sei onde tá o resto aí.
Vamos recapear aqui o subidão da Pensilvânia. Então, parei a 50 km da entrega, tá muito bom por hoje. Para dormir em local seguro, parar na área de descanso dentro da Pensilvânia Turnpike. Sol do container. Então isso daí vai ficar meu boa noite para todos vocês. E amanhã a gente entrega rapidinho, sai daqui 7 da manhã, tranquilo, sossegado. Entrega essa carga. Então meu boa noite para todo mundo. Aquele abraço.